Semana passada a gente começou essa série chamada O Mundo Invisível e eu disse domingo passado que há pouco tempo atrás, 3,5 gerações atrás, coisa de 200 anos atrás, a expectativa de vida era de 37 anos entre as pessoas. Então, só se vivia pouco mais do que isso, mas a média era 37 anos. E as pessoas morriam, aldeias inteiras adoeciam e morriam, e a ciência não tinha uma explicação para esse fato. E aí criou-se uma teoria chamada abiogênese, que é a geração biológica espontânea, quer dizer, não biológica, desculpa, a geração não biológica, a origem não biológica dos seres. Ou seja, o que a ciência respondia à época era assim: você não tem nada, mas de repente, do nada, não biologicamente, algo se cria dentro de você e você morre. Simples assim. E essa resposta não aliviava ninguém, nem impedia que as pessoas continuassem morrendo próximo dos 40 anos de idade. Até que um gênio louco resolveu ousar e combater essa teoria. E ele começou a estudar, o nome dele é Louis Pasteur, e ele descobriu que existem micro-organismos invisíveis, coisas que você não vê, não consegue enxergar. Micro-organismos, atuando aqui no cabo do microfone. Oi? E ele descobriu que era assim que as pessoas adoeciam e que essas doenças eram transmissíveis. Ele descobriu as bactérias, os germes, os micróbios. E quando ele descobriu isso, acharam que ele tinha ficado louco. Como assim? Quem vai acreditar em você? Como assim? Você acha que conversando com uma pessoa você pode passar uma doença para ela ou alguma coisa que está dentro de você? Isso é loucura. Ou então, se você usar a mesma roupa de alguém, ou se você estiver num lugar fechado com alguém que esteja adoecido, você pode pegar aquela doença sem que você veja nada. Mas sim, hoje ninguém mais tem dúvida disso. Ele provou que existe um mundo invisível, biológico, que transmite as doenças, e hoje é o terror dos hospitais, né? As infecções bacterianas, coisas que você não vê, mas que acabam matando as pessoas. Da mesma forma, nós dissemos que a Bíblia fala de um mundo invisível espiritual. Da mesma forma, nós dissemos que a Bíblia nos apresenta esse mundo, e diz que esse mundo influencia, sim, a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que esse mundo espiritual
Alô? Pronto? Obrigado. Retomando, então. A Bíblia diz que existe esse mundo invisível, espiritual, que influencia seu casamento, suas finanças, a sua saúde. E, por incrível que pareça, Jesus condensou todo esse mal contido nesse mundo invisível em uma palavra. Jesus chamou esse mundo invisível de diabo. Nós lemos o versículo aqui na semana passada. A gente não gosta muito de falar esse nome, né? Muita gente evita conversar sobre isso, mas foi o próprio Jesus. Se a gente crê na Bíblia, a gente não pode crer só num pedaço da Bíblia, né? Jesus falou, existe sim uma força do mal, uma representação personificada de todo esse mal, chamada diabo, que age para nos destruir, para destruir a nossa saúde, nossas finanças, os nossos relacionamentos, dessa forma invisível. Você não consegue visualizar a ação do inimigo na sua vida. Bom, e nós dissemos semana passada que a principal arma desse mundo invisível é distorcer levemente a verdade. Essa é a principal arma. Ela distorce um pouquinho só a verdade para que ela pareça ser uma coisa boa, mas é uma distorção. É uma mentirinha que você passa a acreditar e começa a caminhar naquela direção até que você esteja completamente perdido. Porque eu disse aqui semana passada, se fosse apresentado a você e a mim um desafio terrível, assim, eu queria que você começasse, experimentasse essa drogazinha aqui, maconha é uma coisa boa, tal, mas eu quero que você experimente isso para você acabar na Cracolândia. Ninguém ia aceitar uma proposta dessa. Está louco, eu vejo aquilo, eu fico assustado. Mas é uma distorçãozinha, não, isso aqui é do bem, isso aqui é uma coisa da natureza. Ou, você é tímido, pô, essa coisinha aqui que você vai tomar vai te deixar mais esperto nas festas, vai te deixar mais alerta. Então, são pequenas distorçõezinhas em todas as áreas da nossa vida, e nós vamos falar de 4 específicas aqui, nesses próximos 4 domingos. São pequenas distorções que fazem a vida da gente ir para o buraco. Bom, hoje nós vamos iniciar essas 4 coisas, e eu vou falar sobre um assunto que é a base de tudo. Sem isso aqui, nem adianta a gente ir à frente com esse assunto. E a base de todo esse assunto do mundo espiritual chama autoridade. Autoridade. Já vocês vão, eu espero que já vocês vão entender muito sobre isso. Bom, recentemente, muita mudança na área da autoridade governamental mudou no nosso país, certo? A gente afastou uma presidenta e colocou um vice-presidente como presidente. Recentemente, nós escolhemos o novo prefeito de Londrina, escolhemos vereadores para a nossa cidade, e ultimamente, agora essa semana passada, os Estados Unidos, que é um país que influencia o mundo todo, também teve uma eleição e elegeu um novo presidente, uma nova autoridade. Bom, muita gente se rebelou contra todos esses fatos que eu estou narrando aqui. Contra o presidente que saiu, ou aquele que entrou, ou contra o prefeito que foi escolhido, ou os vereadores, ou até, todos nós opinamos sobre o governo americano também, né? Como se a gente soubesse votar, nós criticamos eles. Vocês estão loucos, como é que vocês elegem um cara assim e tal? Todo mundo se rebelou. De alguma forma, as pessoas ficaram insatisfeitas e se rebelaram. A rebeldia é uma coisa que começa cedo nas nossas vidas. Quando você é criança, quem é pai aqui vai dizer assim, não, a rebeldia começa ali nos 13, 14 anos, que é a fase da adolescência, que é aquela fase onde o menino, a menina, começa a questionar tudo, questionar o pai, e aí a rebeldia parece para ela um desafio, ou para ele, obviamente, estou falando para ela, a pessoa, parece um desafio. Você ser rebelde te dá um sentido de liberdade. Quando você enfrenta os seus pais, quando você contradiz os seus pais, isso te gera uma sensação de liberdade. Não, eu sou livre, eu que mando em mim, eu faço o que eu quero. Mas aí você cresce um pouco,
e começa a observar as coisas, você descobre uma coisa, que as pessoas mais rebeldes do planeta, aquelas que chutaram o balde mesmo, aquelas bem rebeldes, onde que elas estão hoje, as pessoas mais rebeldes? Bem possível, né? Como diria o, sei lá, o Alborguete, ou está no cemitério ou está na cadeia, né? Não é isso? Não é verdade? As pessoas mais rebeldes, aquelas que se rebelaram contra o sistema, contra os governos, e não, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, o dinheiro pode ser meu, aquele dinheiro que é do outro. As pessoas mais rebeldes estão presas, enjauladas. Então, isso nos mostra que não é bem desse jeito. Rebeldia não é exatamente liberdade, não significa diretamente liberdade. E aí, nós criamos uma nova versão de rebeldia. Você fala assim, não, eu não vou chegar nesse ponto de tomar o dinheiro de alguém com uma arma apontada para a cabeça, ou assaltar um banco, eu não vou chegar nesse ponto. Mas aí o que acontece com todos nós? Nós criamos uma forma de rebeldia sutil, inspirada por esse mundo invisível. E sabe como que é? Você diz o seguinte, olha, existe a regra, se eu concordar, eu faço. Se eu não concordar, eu faço do meu jeito. Não é assim? Existe a lei, né? Existe a lei, é para você andar a 80 km por hora naquela estrada. Mas você olha, não tem radar. A pista é boa. Você fala, não, eu decido que eu vou andar a 130. Quer dizer, eu concordo com algumas coisas, mas outras eu não concordo. E aí, por aí vai, a gente fica, até com a Bíblia, a gente fica criando as nossas versões da verdade, inspirados por esse mundo invisível. Essas pequenas distorções. Então, se a regra for boa para você, se for te trazer benefícios, você segue. Se não for, você não segue. Ah, a gente precisa dar nota fiscal das coisas. Ah, mas o governo é corrupto, então eu não vou dar nota fiscal. Ah, eu preciso pagar impostos, mas eu não concordo com o prefeito ou com o governador, sei lá o quê, e eu vejo aí que estão enriquecendo, então eu crio a minha regra por causa do que aquela pessoa está fazendo, eu não concordo com o que ela está fazendo, eu não concordo com essa regra, eu não vou fazer desse jeito, eu vou criar a minha própria regra. Essa pequena distorção é inspirada pelo mundo espiritual, e isso vai abrindo um caminho perigoso para mim e para você. Para todos nós. No meio cristão, a gente chama isso de brecha. Mas é mais ou menos isso mesmo, você abre uma brecha para que o mal possa trabalhar na sua vida. Esse sistema só é um pouquinho mais sofisticado do que a gente faz com a adolescência, né? Mas é exatamente igual. Mas tem um outro lado curioso da autoridade, bastante curioso, que todo mundo concorda e todo mundo gosta da autoridade. É quando você está em posição de autoridade, eu estou em posição de autoridade, aí é bacana, certo? Você é pai? Não, as regras aqui em casa precisam ser cumpridas porque eu sou o pai, eu que mando. Então, isso e ponto. Aí é gostoso a autoridade, não é verdade? Ou você é patrão, você tem seus empregados, ó, faz isso, faz aquilo. Olha, eu acredito que tem que ser cumprido toda a regra estabelecida nesse nosso local de trabalho. Então, eu espero que todos os meus funcionários cumpram a regra. Quando a gente está em posição de autoridade, essa autoridade é boa, né? É gostosa. Você quer que todo mundo cumpra. Inclusive as leis aí fora, de velocidade e tudo. Você quer que todo mundo cumpra. Você quer que todo mundo respeite o sinaleiro vermelho, você quer que todo mundo faça as coisas, use cinto de segurança. Você fica feliz quando você assiste o Datena e vê o pessoal que transgrediu a regra indo para o camburão. Você fala assim, ó, tá vendo? Isso aí, ó, justiça, né? Ninguém assiste o Datena aqui, pelo menos ninguém diz que assiste. Enfim. Mas é assim, né? A regra para os outros é muito boa, porque ela faz o seu mundo ficar melhor. Né? Se todo mundo cumprir as regras, só eu pudesse ser a exceção, pô, vai ser uma beleza.
todo mundo andar certinho, aí eu cumpro só o que eu quero, mas os outros precisam andar de acordo. Né? Aquele que transgrediu, não, precisa ser preso, precisa ser multado, tudo, mas não, isso não se aplica a mim. Né? Então, a reação normal de todos nós em relação à autoridade é saber assim, o que eles estão exigindo de mim? O que está sendo pedido para mim? Se eu concordar, eu faço. Se eu não concordar, eu não faço. Esse é o truque do mundo espiritual. Essa leve distorçãozinha na questão de autoridade tem levado muitos e muitos, e vai ainda continuar levando muita gente para o buraco. Essa leve distorçãozinha. Em todas as áreas que você pode imaginar. Eu escolhi 4 aqui que nós vamos falar. Vou falar ainda sobre sexualidade num dia. Semana que vem vou falar sobre o sofrimento. Só sobre o sofrimento. O sofrimento também existe uma forma de você distorcer a verdade através do sofrimento. Ao invés de procurar aquele que pode te acudir quando você está sofrendo, você culpa Deus pelo sofrimento. São essas distorçõezinhas. Mas hoje nós estamos concentrando nessa área. A sexualidade é assim, não é verdade? Você fala assim, ó, não, eu quero que aqui na minha casa as coisas são assim, 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 assim e tal. Mas quando você viaja, você vê uma pessoa, você se sente atraído, você fala, estou longe, né? Não tem ninguém aqui por perto. Ou você fala assim, na minha casa, ó, não quero que ninguém toque em álcool ou qualquer coisa assim. Mas aí quando você está lá longe, distante de todo mundo, a regra não se aplica a você, se aplica só àqueles que você quer que sigam a sua regra. E falando nesse assunto, né, tem uma regra que chama, que está popular hoje em dia, e é muito importante, se beber, não dirija. Mas essa é uma regra também para os outros, né, porque a pessoa pensa assim, não, eu acho que todo mundo, acontece acidente direto aí com um cara embriagado, esses caras têm que ir para a cadeia mesmo, mas eu sei me controlar. Tem gente que fala isso, né, não vocês, mas tem gente que fala isso, eu sei me controlar, eu sei que tomar ali um copinho de vinho e já parei ali. E quanta gente, por causa dessa pequena distorçãozinha, hoje está hospitalizado, ou como disse a Jane, talvez até num cemitério, e a gente não quer brincar com isso. Bom, até com a Bíblia a gente faz isso. Né? A Diloar falou aqui agora há pouco dos dízimos, né? A gente olha para a Bíblia e fala assim, nossa, aquela coisa do amor que Jesus fala, nossa, aquilo, ó, parceiro, Jesus, é nós, né? Para Jesus. Isso aí eu gostei desse negócio do amor, do perdão, são coisas bastante legais. Mas dízimo, sabe, eu acho que é coisa do Velho Testamento, apesar de Jesus ter falado nisso também, mas assim, eu não concordo muito com essa parte. Mas a outra então assim, até com a Bíblia, a gente faz isso. Até com a Bíblia, a gente escolhe o que a gente vai seguir, o que vai ser autoridade sobre a nossa vida. Então, em resumo, o que acontece é assim, o mundo espiritual diz assim para você, qual é a regra? Essa é a frase do mundo espiritual para você, mesmo que você não veja isso com seus olhos ou não ouça com seus ouvidos. Mas o mundo espiritual diz, qual é a regra? Porque dependendo da regra, eu obedeço ou eu desobedeço. É assim que o mundo espiritual trabalha. A Bíblia diz o seguinte, quem fez a regra? Essa é a pergunta da Bíblia. Não é qual é a regra, é quem fez a regra. A quem eu devo me submeter? É assim que a Bíblia fala desse assunto de autoridade. Porque dependendo da escolha que você fizer, a quem você vai submeter, isso vai determinar o seu destino, o seu caminho. Pode ser o mundo invisível, pode ser o mundo do Deus vivo. Essa pequena distorçãozinha é o que entra no meio e faz você mudar de foco. Bom, nós temos estudado nessa série, desde a semana passada, o livro de Romanos, e a gente vai continuar no livro de Romanos. E nós vamos falar sobre autoridade, mas eu quero destacar uma coisa assim, muito interessante, porque talvez alguns conheçam esse texto sobre autoridade, mas mesmo assim, você acha assim que
Isso aqui Paulo falou num momento especial da história, mas hoje em dia não é assim. Hoje os governantes são corruptos, né? Paulo falou isso aqui num outro contexto, mas hoje, como é que eu vou obedecer a um cara que desviou milhões e etc? Não é assim que a gente pensa? Mas sabe qual que era o contexto de quando Paulo escreveu isso aqui? Sabe quem que era o imperador de Roma? Por isso o livro chama Romanos, porque foi escrito ao povo de Roma. O imperador tinha um nome conhecido, Nero. Nero era um cara muito bonzinho, ele não tinha inimigos, porque ele matava todos os inimigos. Então ele não tinha inimigos. Um dia a mãe dele discordou dele, ele mandou matar a mãe. Cara muito legal, né? E ele tinha uma simpatia especial por cristãos. Ele adorava ver os cristãos enfiados numa estaca em praça pública. Ou fazer um show, botar um monte de cristão numa arena e soltar leões famintos. Essa era a diversão do Nero. Nero chegou a colocar fogo na cidade para poder incriminar os cristãos. Esse era o contexto onde Paulo está escrevendo isso aqui. O imperador chamava Nero. Nossos governantes lá de Brasília são monges perto do Nero. Praticamente monges. Olha o que Paulo fala nesse contexto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Você fala assim, Paulo, não pode ser assim. Não pode ser assim. Vamos analisar o que é que eles estão me pedindo, o que eles estão me solicitando. A coisa não pode ser assim tão direta. Mas Paulo está sendo claro e direto. Não, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. A questão não é qual lei, mas é quem faz a lei. Se essa pessoa que fez a lei, ou a regra, ou a instrução, tem autoridade sobre você, você precisa seguir. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. E é esse que o mundo espiritual tenta desvirtuar. Ele continua, ele fala, pois não há autoridade que não venha de Deus. Imagina, gente, o imperador era Nero, e Paulo está falando isso, não há autoridade que não venha de Deus. Quer dizer, de alguma forma Deus permitiu que Nero fosse governador? Como assim? Às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas Paulo está deixando claro isso. Sim, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, por Deus. E Paulo não estava se referindo aos sacerdotes, aos líderes religiosos, não, ele estava falando de um modo geral, dos governantes do país mesmo. E ele continua, portanto, olha só, aquele que se rebela, a gente falou de rebeldia agora há pouco, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Não pode ser. Não, espera aí. É que você não conhece o presidente, o governador, o vereador, você não conhece aquela pessoa. Não, você não sabe. Como é que eu vou me sujeitar àquele fulano ou àquela fulana? Como? Não pode ser isso, Paulo. Você deve ter algum truque, alguma pegadinha. Não pode ser isso que você está falando, mas é isso que ele está falando. Quando você se rebela contra uma autoridade que está acima de você, é contra Deus que você está se rebelando. Olha que loucura. E ele continua. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É pesado esse assunto, não é um assunto gostoso de ficar falando, mas é isso que Paulo está falando. Quando você se rebela contra a autoridade que Deus instituiu, você gostando ou não, quando você se rebela, você traz problema para você. Você traz problema. Então, Paulo está dizendo que Deus trabalha através das autoridades que ele constituiu. Independente se elas são boas ou ruins, Deus trabalha através das autoridades que ele levantou. E seguir as regras é mais difícil, quanto mais você tem dinheiro, ou posses, ou propriedades, fica mais difícil você seguir, porque você se acha autoridade, você não quer seguir ninguém, você fala, não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mas Paulo não está falando que em todos os níveis, seja na escola, seja na sua casa, seja na igreja, seja no governo, seja na sua empresa, em todos os níveis, você deveria obedecer às autoridades, porque é assim que Deus age, através delas, para o seu bem. Então,
Então, obedecer é uma decisão espiritual, desse mundo espiritual, do bem nesse caso. Mas obedecer é uma decisão espiritual. Vocês lembram da história de Adão e Eva, lá no Gênesis, lá no comecinho da Bíblia? A distorção do mundo espiritual, porque aí a Bíblia conta que o mal se manifestou, o Gênesis fala de uma cobra, a gente não sabe se foi literalmente assim, mas não importa, é o diálogo que é importante. O mal se manifestou na frente de Eva e questionou a autoridade de Deus, foi exatamente isso que ele fez. Sabe qual foi a pergunta? A primeira pergunta que o mal fez para Eva foi assim: foi isso mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus falou? O que acontece, né? Se fosse um cartoon, aparecia uma interrogação aqui em cima da cabeça. Espera aí, será que foi assim mesmo que Deus falou? Percebe? É uma distorçãozinha. Será que foi isso? Aí já cria uma dúvida, uma sementinha de dúvida sobre a autoridade de Deus. Será que talvez não tenha sido bem isso? Aí, ele fala em seguida assim: certamente que vocês não vão morrer se comerem desse fruto, certamente. Na verdade, o que vai acontecer é que seus olhos vão se abrir e vocês serão conhecedores do bem e do mal. É isso que vai acontecer. Você não vai morrer, você vai ficar mais inteligente. Essa é a proposta do mundo invisível, distorcendo, tentando tirar a autoridade de Deus. E foi isso que levou o homem ao pecado, ia ter que começar a trabalhar para sustentar a sua casa, a mulher sofrendo mensalmente, e etc. Foi assim que começou, por causa de uma distorçãozinha da verdade, uma desobediência e um desrespeito à autoridade instituída por Deus. Mas ela sempre vai vir para você e para mim como uma coisinha pequena. É só uma mordidinha num fruto. É só uma coisinha simples. Não é uma coisa complicada, é uma duvidazinha. Foi como o diabo, eu falei aqui na semana passada também, o diabo ficou frente a frente com Jesus e falou assim: eu te dou tudo isso, se simplesmente você se ajoelhar e falar assim, você é o cara, e me adorar. Se você fizer, é só isso que você precisa fazer. O que custa, né? 5 segundos, não custa nada. Percebe a sutileza? Se Jesus tivesse feito isso, a gente não estava aqui hoje, a gente não estava salvo. É assim que age esse mundo espiritual. E quando você abre uma portinha, tem aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Quando você abre a portinha, aí você vai indo, até a hora que você se vê numa situação, você fala: Deus, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? O erro foi lá atrás, foi abrir aquela janelinha, aquela distorçãozinha, aquilo que parecia verdade, mas não era bem a verdade. Foi isso que aconteceu. E Paulo segue falando de uma forma bem prática, ele fala: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Você quer viver sem medo? Pratique o bem, e ela, a autoridade, o enaltecerá. Se você fizer as coisas direito, se você fizer as coisas certas, respeitando a autoridade, você não precisa ter medo. A própria autoridade, as pessoas que estão em autoridade sobre você, vão te enaltecer. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, não é por medo de Deus, ou do prefeito, ou do governo, ou do líder, ou do patrão, não é por medo que a gente obedece e segue. A gente faz isso porque é para Deus que a gente está fazendo. Seja quem for que Deus colocou em autoridade sobre a sua vida, seja num GA, no seu líder de GA, seja aqui na igreja, no ministério, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja quem for que Deus colocou sobre a sua vida, aquela pessoa merece o seu respeito. Ela é a autoridade instituída por Deus na sua vida. Mas aí, claro, existe aquelas exceções malucas, tem gente que é maluco, né? Um pai doido que tem planos horríveis com uma filha,
Obviamente, aí você recorre à autoridade superior àquela. Isso é a exceção do que nós estamos falando. Quando uma autoridade é completamente corrompida e maldosa e do mundo invisível do mal, você recorre à próxima autoridade, que pode ser Deus às vezes. Às vezes você vai precisar de Deus acima daquela autoridade. Mas nunca a rebeldia, esse que é o ponto, gente. E eu não estou mandando recado para ninguém, Deus sabe disso. Nós estamos num clima ótimo nessa igreja, não tem recado para ninguém, não. Nós estamos falando de um assunto muito importante. Se rebelar não é uma coisa de Deus. Se rebelar contra a autoridade não é uma coisa de Deus. E a gente vê por aí um monte de coisa acontecendo. A gente vê a igreja rachando, a gente vê líderes sendo maltratados, a gente vê governantes serem ofendidos na moral, em todos os níveis. Mas essa não é a instrução de Deus para a gente lidar com a autoridade. Portanto, bom, Paulo acaba com uma coisa muito objetiva, assim, ele acaba esse tema aqui, ele fala assim, deem a cada um o que lhe é devido, ele fala de imposto, ele fala se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quer dizer, deem àquele que está em autoridade o que lhe for pedido, o que lhe é devido. Se é respeito dentro da sua casa, respeita. Filhos que desrespeitam os pais, você está quebrando a autoridade instituída por Deus. Mas eu tenho um líder na igreja lá, mas o cara é pior do que eu. Como é que eu vou obedecer uma regra que o cara colocou, fazer uma coisa que ele pediu, se a vida dele é pior que a minha? Não é, a Bíblia está falando, olha, ele foi colocado com algum objetivo na liderança sobre você. O problema de quem está na liderança é que a gente responde direto para Deus. É muito mais complicado. A gente teve problema com o governo passado aqui, com corrupção, com líderes que... Eu não estou lidando com partido nem nada, não estou falando mal de ninguém, não. Não é o meu papel aqui, eu tenho minha opinião pessoal, mas não é isso que eu vou fazer em público. Mas, enfim, algumas pessoas que deviam cuidar de nós não cuidaram, pelo contrário, roubaram e fizeram um monte de outras coisas. O que está acontecendo hoje? Elas respondem para alguém, hoje elas estão respondendo para a justiça. Uns estão indo para a cadeia, alguns ainda vão para a cadeia. Então, assim, está lá, está em autoridade, o que eu tenho que dar o devido respeito, a devida honra, aquilo que é devido. É isso que Paulo termina. Bom, a Bíblia é a mesma coisa. Se você olha para a Bíblia e quer escolher só aquilo que você vai seguir, é melhor você achar outra utilidade para esse livro. Bota lá de decoração na sua casa, põe lá naquela armaçãozinha lá, deixa no Salmo 91, né, bota o marcadorzinho, deixa ali aberto e fica bonitinho, não precisa ler, assim, se você for fazer isso, se você não for seguir o que está escrito aqui, porque quando você faz isso, quando você quebra essa questão da autoridade, você tira a autoridade de Deus e entrega ao mundo invisível do mal. Esse que é o ponto do que nós estamos tentando falar hoje. De tudo que eu falei, se você se lembrar disso, o problema é quando você tira a autoridade de quem Deus constituiu como autoridade na sua vida, quando você desrespeita, quando você fura, quando você quebra esse plano, você abre uma brecha e coloca outra pessoa em autoridade sobre você. Não é mais o Senhor, não é mais Deus. E é aí que as coisas começam a se complicar nas nossas vidas. Mas os governantes são corruptos. Não interessa. Imagina aquele povo do Egito, né? Agora, mesmo quem não lê a Bíblia, assistiu novela e tal, e sobre Moisés, sobre o povo que estava escravizado no Egito, imaginem aquele povo escravizado no Egito, orando, falando, Deus, como que nós vamos seguir essas autoridades? Eles estão nos escravizando, nos chicoteando, nos matando, como que a gente vai respeitar o que eles estão colocando sobre nós? Por que o Senhor não faz nada, Deus?
Se Deus pudesse responder com uma voz audível, Deus falaria assim: como assim não faz nada? Eu estou transformando vocês numa nação. Foi por causa disso, por causa da exploração sobre aquele povo, que Deus levantou Moisés, tirou dali, criou um povo dele. Criou o povo dele. Deus estava trabalhando mesmo naquelas autoridades corruptas do Egito, que exploravam o povo dele. Davi, o rei Davi, tinha sido instituído por Deus como autoridade, como o próximo rei. No entanto, ainda estava vivo o rei, que se corrompeu, Saul se corrompeu, e ele tinha ciúmes de Davi, ele queria matar Davi. Até o último minuto, até a morte de Saul, Davi esperou e se sujeitou. Teve que fugir para não ser morto, mas se sujeitou. Teve a oportunidade de matar Saul numa situação muito interessante, numa caverna, não matou. Ele se sujeitou àquela autoridade. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu. Não interessa se é corrupto, se está roubando, se quer o mal, Deus estabeleceu daquele jeito. Depois Davi reinou e mudou completamente o destino daquele povo. Jesus, quando estava na frente de Pilatos, Pilatos virou para Jesus e falou assim: Jesus, olha na minha direção. Se eu tenho poder e autoridade para te livrar, para falar assim, não, ele está perdoado, vai para casa, essa autoridade está nas minhas mãos. Jesus, com as mãos presas, né, já tinha apanhado um bocado, olhou para ele e falou assim: você não tem nenhuma autoridade sobre mim que não tenha sido dada pelo meu Pai. Meu Pai que te deu essa autoridade para estar fazendo isso. Vai lá, faz o que você tem que fazer, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que agora é ficar quieto. E Jesus ficou quieto, e foi para a cruz. E quando Jesus estava ali pendurado na cruz, muitos dos seguidores devem ter falado: Deus, faz alguma coisa. Coitado, o homem mais justo do mundo está ali pendurado naquela cruz. Deus, faz alguma coisa, estão matando Jesus. Se Deus pudesse responder, ele ia falar assim: gente, calma, eu estou salvando a humanidade através disso. Calma. O truque do mundo espiritual é esse: fazer com que você siga e obedeça apenas aquilo que você concorda. A autoridade que Deus lidar com a autoridade da forma como a Bíblia nos ensina é quem está sob a autoridade. Estando sob a autoridade, você segue, concordando ou não concordando. Você segue. Esse é o princípio, entende? Nós estamos falando de um princípio, porque quando você tira essa autoridade, você está tirando a autoridade de Deus, que levantou aquela pessoa para ser autoridade na sua vida, e colocando num outro mundo espiritual. Bom, como você tem agido? Como que você tem agido? Você obedece às autoridades estabelecidas apenas no que lhe convém? Como que você tem agido? É possível que, agindo assim, você esteja abrindo brechas na sua vida, na sua família, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Então, eu quero te convidar para juntos, todos, independente do tempo que você tenha de igreja, do seu conhecimento teológico, eu quero convidar todos vocês a fazermos juntos uma oração, onde, em nome de Jesus, o nosso desejo é restabelecer a autoridade de Deus nas nossas vidas. Todos nós, em algum momento, todos nós, eu incluso, todos nós, em algum momento, tiramos a autoridade de Deus e deixamos na mão do inimigo. Então, eu quero, junto com você, fazer uma oração onde a gente vai, em nome de Jesus, restabelecer a autoridade de Deus nas nossas vidas. Para que aqueles que estão sofrendo demais, que eu
sei de muita gente aqui que está em momentos muito delicados da vida, possam começar uma reconstrução de suas vidas a partir dessa base da autoridade, de seguir a autoridade de Deus. Então, convido a todos a fechar os olhos, e eu vou pedir que você repita essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Deus, eu tenho me enganado nesse assunto. Sem perceber, eu tenho dado autoridade ao inimigo sobre a minha vida. Quando eu desonrei uma autoridade, como pai, mãe, líder ou alguma lei, eu desonrei o Senhor. Me perdoa, Deus. Eu entendo agora que quando eu escolho o pecado, eu tiro a sua autoridade e entrego a outro. Estou arrependido, Senhor. Mas eu desejo, em nome de Jesus, no dia de hoje, declarar que o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida. O Senhor tem toda a autoridade sobre a minha casa. O Senhor tem toda a autoridade sobre a minha família. Eu declaro em nome de Jesus que o inimigo não tem nada em mim. Eu pertenço a Ti. Por isso eu quero Te seguir, Senhor. Seguir os Seus caminhos. Seguir as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. E eu quero obedecer a Tua palavra. Quando eu entendo e quando eu não entendo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, que Teu poder se manifeste nas nossas vidas, traga transformação. Que o conhecimento da Tua palavra nos liberte, Senhor Deus, dessa rebeldia que o mundo espiritual tenta nos tenta todos os dias. Que através do milagre realizado na cruz de Cristo, para a nossa salvação, a partir daí, Senhor Deus, nós reconstruamos a nossa vida, crendo no Jesus ressuscitado por Ti, crendo no que Ele ensina e nos deixando transformar pela Tua palavra, Senhor Deus, para que sejamos famílias felizes, prósperas, e que distribuamos, Senhor Deus, para os outros esse Evangelho. Que a gente seja embaixadores Teus, Senhor Deus, para levar essa palavra aos outros que tanto precisam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Esse cheiro que já chegou aqui na frente é do nosso sanduíche. Todos são convidados a participar conosco. Até a semana que vem, em nome de Jesus.